Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serrana e Ribeirão Preto. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje, vamos conversar com a doutora Samira Andraus Marquezin Fonseca, coordenadora da Comissão da Pessoa com Deficiência da 12ª subseção e presidente do CONPID. E vamos falar sobre um assunto que está tirando o sono de muitos pais: a educação formal da pessoa com deficiência. Doutora Samira, muito obrigada pela presença, uma honra tê-la aqui novamente. Obrigada, doutora. Doutora Samira, é lei matricular a criança com deficiência no ensino regular? Sim, é direito da criança com deficiência a matrícula em ensino regular. Isso está previsto em normas desde 1999 e procrastinar, proibir ou de alguma forma impedir essa matrícula pode ser passível de penalidade. Mas a rede de ensino, ela oferece atendimento adequado para essas crianças e ela promove o desenvolvimento delas? Se fosse feito da forma com que a lei determina e as normas técnicas do MEC, sim. Porém, o que a gente vem observando na prefeitura e no estado, nas escolas, é que a falta do mediador e do cuidador vem prejudicando muito esse desenvolvimento. Samira, como a gente pode saber se o aluno está ou não apto a frequentar a rede regular de ensino, um aluno com deficiência? Aos olhos da legislação, não existe aluno apto ou não apto a frequentar o ensino. Todos eles estão aptos, basta a escola ter um planejamento pedagógico adequado. E nesse caso, a turma deve ser menor? Elas devem ser mais reduzidas para comportar esses alunos com deficiência? Nós não temos na legislação brasileira uma norma que dite o número de alunos com deficiência em uma sala regular. Porém, é de bom tom que em uma sala regular de ensino que tenha uma criança com deficiência, diminua-se o número de indivíduos dentro daquela sala. Samira, alunos sem deficiência, crianças sem deficiência, quantas podem ser colocadas numa sala de aula? Existe uma norma municipal de que a proporção alunos-professores seja de 25 alunos para cada professor. Certo, e tendo uma criança com deficiência, esses 25 alunos, um professor, aí se você coloca uma criança com deficiência naquela sala, ou reduz o número de alunos, ou então você coloca o mediador para aquela criança. O que o governo deve fazer para tornar a escola inclusiva, tanto na rede pública de ensino quanto na particular? O governo tem que ter ações afirmativas de modificações do planejamento pedagógico, de acessibilidade e de investimento maciço na educação. Isso tem sido feito? O programa Viver Sem Limites, ele traz a possibilidade do município e do estado angariar fundos para esse desenvolvimento da escola, receber a criança de inclusão, né? Ocorre que a gente não entende o porquê isso não vem acontecendo. A gente verifica que a falta do mediador, a falta do cuidador vem causando um prejuízo muito grande para esses alunos com deficiência. O aluno com deficiência, ele tem efetivamente capacidade para aprender o que é ensinado na escola? A capacidade dele é plena, independentemente da deficiência. O que é necessário é que no planejamento pedagógico esteja estudando qual a dificuldade daquele aluno e então avaliar até onde ele pode seguir naquele planejamento feito para ele e adaptações que sejam feitas para que ele possa seguir junto com a sala de aula, junto com os amigos da mesma idade. E quem faz esse planejamento? Os diretores de escola, as diretorias de ensino, as secretarias municipais de educação, os pais e os cuidadores dessa criança. É dessa forma que vai saber em que turma o aluno deve ser matriculado? Normalmente, o aluno deve ser matriculado com alunos da mesma idade, né? Porque existe aí a questão social também.
Se por acaso o aluno não acompanhar aquela sala, então faz-se um planejamento individualizado para aquela criança, para que ela não fique atrasada e nem muito adiantada. Samira, as escolas fornecem aula de reforço para os alunos? Por lei, as escolas municipais, estaduais e particulares, elas têm que ter as salas de AEE. O que são as salas de AE? São salas de atendimento educacional especializado, onde lá eles vão ter jogos, vão ter os computadores, programas diferenciados para dar o reforço daquilo que foi dado no turno de educação regular. Isso acontece hoje normalmente? Existem essas aulas? Existem salas de AEE. O equipamento dessas salas ele é feito por meio de verbas federais. Ocorre que não tem os professores para lidar com essas salas. Mas hoje em dia ainda tem aula de reforço para essas crianças, só que é feito dentro do horário de aula, é isso? Então, o que acontece é que em algumas escolas retira-se o aluno com deficiência de dentro do ensino regular e do horário de aula e dão essas aulas de reforço fora, né, com esse aluno em privado. E isso não pode acontecer. O aluno tem que ter aula de reforço no contraturno e não no turno, porque então você está excluindo a criança do convívio normal da sala. E a aula de reforço é tanto para criança com deficiência como para crianças que não têm a deficiência, é isso? A inclusão ela é melhor para a criança que não tem deficiência, porque ela vai aprender a viver numa sociedade de diferenças. Então, a sala de AEE, a partir do momento que você verifica uma criança com TDAH ou com qualquer outro tipo de déficit de atenção, ela pode se utilizar do material da sala de AEE para ter uma aula de reforço. Os alunos com deficiência, eles atrapalham a qualidade de ensino da turma regular? Pelo contrário, eles ajudam, porque com o planejamento particular daquele aluno, o planejamento individualizado, os outros alunos também vão se beneficiar. Então, aquele aluno que ele aprende mais visualmente, ele também vai ser beneficiado com o planejamento individual daquele aluno com deficiência. Então, na verdade, o aluno com deficiência, ele enriquece a sala de aula. E como o aluno da inclusão, o aluno com deficiência, como ele deve ser avaliado? Aí, tudo vai depender da deficiência. Então, a avaliação da criança com a deficiência auditiva, ela tem que ser feita de uma forma diferenciada daquela criança que tem deficiência visual, porque a prova tem que ser adaptada para ele. Certo. E a nota da escola, nas avaliações externas, essa nota cai quando a escola tem aluno com deficiência? Na verdade, o que acontece quando existe a matrícula de um aluno com deficiência, vem junto com ele um relatório e um laudo daquela deficiência, que é informado para o MEC também. Então, não cai o ensino daquela escola só por conta de ter matrículas de alunos com deficiência. É possível que as escolas solicitem apoio especializado? Não só é possível, como está escrito em lei, e tem que exigir esse profissional, desde que tenha criança matriculada. Então, a criança ela pode precisar tanto do cuidador quanto do mediador, ou dos dois, né? No caso do cuidador, é aquele profissional que vai cuidar da criança fora de sala de aula. Ele pode ou não ser especializado a depender da deficiência da criança. Então, aquela criança que tem uma paralisia cerebral, ela precisa de um cuidador mais específico porque ela demanda cuidados médicos. E a criança que tem uma deficiência, como um autista, deficiência intelectual, ela então precisa de um cuidador que seja do mesmo sexo. Porque, de acordo com os nossos usos e costumes, nós temos banheiros femininos e masculinos. Então, o cuidador que vai atrás da criança do sexo feminino tem que ser uma mulher. E o cuidador que vai atrás da criança do sexo masculino tem que ser um homem. E os mediadores, o que são? Os mediadores são profissionais que vão cuidar dessa criança dentro de sala de aula. Ou seja, avaliar o planejamento pedagógico, avaliar o que o AEE vai fazer com aquela criança, vai verificar se a criança está ou não aprendendo, de que forma que pode ser feito para que aquele aprendizado supere, então, a deficiência da criança e faça com que ela seja o máximo independente possível. E como integrar o trabalho do professor ao trabalho do mediador, do cuidador, do profissional especializado?
Essa integração ela não tem que ser feita só dentro de escola, ela tem que ser feita também com os pais, com os diretores, né, com todas as pessoas ligadas à educação daquela criança, né? E os professores ficam inseguros com esses especialistas? Às vezes a gente escuta dizer que o professor acaba deixando na mão do cuidador ou do mediador o desenvolvimento daquela criança, mas aí vai do diretor ter sensibilidade suficiente para conversar com aquele professor, manter reuniões periódicas e explicar qual a figura daquele profissional dentro de sala de aula. Então compete ao diretor preparar os funcionários para lidar com esses profissionais, é isso? Com certeza. E compete também aos profissionais terem essa postura face àquela criança. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. E nesse segundo bloco, continuamos conversando com a doutora Samira Andraus Marquezin Fonseca sobre a inclusão da criança com deficiência na rede de ensino. Doutora Samira, voltando apenas à questão do mediador, esse profissional ele precisa ser especializado para lidar com a criança com deficiência? A primeira coisa a se analisar é qual a deficiência dessa criança. A depender da deficiência, você vai precisar de um profissional especializado sim. Então vejamos no caso de uma criança com paralisia cerebral. O profissional ele vai ter que ser capacitado suficiente para poder adaptar todo o planejamento daquela criança, não só o pedagógico, mas sim o físico, para que a criança possa ter acesso a tecnologias assistivas que vão propiciar uma maior desenvolvimento daquela criança na sala de aula. Se nós pegarmos uma criança com deficiência visual, temos que ter então a tecnologia assistiva suficiente para que aquela criança possa aprender o braille, e então o profissional também ser especializado, porque ele é quem vai ensinar a língua materna para aquela criança, para que ela possa ler em braille, escrever em braille e ter todo o acesso suficiente para a sua independência de vida dentro de sala de aula. A criança também que tem a deficiência auditiva ou a surda, ela precisa de um profissional especializado em Libras, para que ela aprenda a língua brasileira de sinais e possa se desenvolver no mundo lá fora. Então, dizer que o profissional mediador não é especialista ou é especialista, a gente precisa primeiro avaliar qual a criança que aquele profissional vai atender, né? Então, uma criança autista, ele precisa de um pedagogo suficientemente treinado para avaliar até onde o autista pode ter comunicação externa ou não. E também temos a criança superdotada, que é chamada alta habilidosa, que aquela criança, ela precisa, além daquela matéria que está sendo dada regularmente em sala, de um plus, de um programa pedagógico que acrescente, para que ela não se sinta menosprezada dentro de sala de aula e possa com isso se desenvolver inclusive menos, porque então ela pode pensar assim, eu já sei tudo isso, não vou estudar, porque quando eu for estudar, rapidinho eu vou aprender. Então ela vai começar a ser a criança problema dentro de sala de aula. E isso não é possível, porque senão os alunos vão estar sendo prejudicados realmente. Por isso da extrema importância do profissional mediador dentro de sala de aula com os alunos com deficiência. E o que fazer quando um aluno com deficiência é agressivo? Como eu disse agora no final, a gente precisa avaliar o porquê dessa agressão, se a agressão vem ou não da deficiência, ou se a agressão vem do fato da criança não estar sendo, evidentemente, acompanhada de um profissional específico. Então, se você vê que a criança está sendo agressiva dentro de sala de aula, a primeira coisa é investigar junto aos pais
o que vem acontecendo em família, se aquela criança recebe ou não um tratamento adequado, seja ele medicamentoso, seja ele de um fisioterapeuta, de um psicólogo, e a partir dessa avaliação conversar com os professores, conversar com os coordenadores de escola e chegar até uma resposta. Né? Você nunca pode chegar numa criança e dizer você é violenta, você está sendo agressivo e achar que aquela violência, aquela agressividade vem exclusivamente da criança. Sempre vai ter um fator externo que pode trazer uma dificuldade, né, de interação social. Infelizmente, o bullying é uma prática comum nas escolas. Para uma criança com deficiência, como fazer para cuidar, para que ela não sofra bullying? E quando sofre, o que fazer para que isso cesse? O bullying da criança com deficiência, ele pode vir de várias frentes. Ele pode vir dos próprios professores, que tendo aquele aluno extra dentro de sala de aula, não querem ou não podem dar atenção para aquela criança. Isso pode ser uma forma de bullying. Então aquela criança vira o par de vaso dentro de sala de aula, ela vira um enfeite, né? Vira o aluno café com leite. Esse bullying pode vir por parte dos amigos que não aceitam aquela criança porque não foram trabalhados ou porque aquela criança está sendo um estorvo, vamos dizer, dentro de sala de aula porque ela não tem um mediador, ela não tem um planejamento pedagógico que vai interagir com aquela criança. Então, assim, o bullying, ele é muito específico. Ele também necessita de uma avaliação geral, tanto de escola, quanto de professores, alunos, coordenadores e família, para que seja identificado de onde vem esse bullying e então você começar a tratar da base. Os pais necessariamente precisam saber que tem uma criança com deficiência na sala do filho deles? Não, porque a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. E se a Constituição diz que todos temos o mesmo direito, é direito daquela criança estar dentro de sala de aula e é direito da criança que não tem deficiência viver ao lado de uma criança que tenha deficiência. Então, faz parte da dignidade humana você dar a oportunidade para a criança que não tem deficiência viver ao lado das deficiências, para que ela se torne um adulto mais responsável e mais humano. Mas os pais sempre recebem bem a notícia de que há uma criança com deficiência na sala dos seus filhos, ou eles resistem em determinadas oportunidades? Eu já ouvi histórias, né, de muitos pais que resistiram. E aí cabe à escola, à direção, fazer esta preparação, porque culturalmente a pessoa com deficiência, ela é vista como uma pessoa que precisa de proteção, de cuidados. E a gente pensa hoje que aquela pessoa que precisa de cuidado, ela vai atrapalhar, né? Quando na verdade tem que ser o contrário, temos que mudar o entorno daquela pessoa com deficiência para que ela seja independente e possa agregar à sociedade. Então os pais têm que ser preparados pelas escolas por meio de palestras, de reuniões, né? Não só os pais, mas os profissionais daquela escola, para que eles recebam a pessoa com deficiência como um agregador e não como uma pessoa que vai ter que depender de cuidados para sempre. A criança autohabilidosa, ela pode ser considerada uma criança com deficiência? Não só pode, como é considerada aos olhos da lei. Porque a criança autohabilidosa, ela, apesar de ter altas habilidades em algum ponto específico do conhecimento, ela traz consigo características de uma criança com deficiência. Ela pode ser desatenta, ela pode ter associada à alta habilidade outros tipos de deficiência, como é comum hoje o autista, né? Então, o autista com alta habilidade, ele é considerado uma criança com deficiência, porque ela precisa do mediador, ela precisa de um material pedagógico diferenciado, ela precisa de um profissional que vá trazer ela para a sociedade, porque o autista, ele tem dificuldades enormes na socialização. Então, a criança autohabilidosa também não significa só aquela criança que sabe matemática, química e física. Ela pode ser a criança que é excepcional em pinturas,
em esporte, né? Então você precisa usar aquela alta habilidade para que a criança se integre na sala de aula. Então usar a criança que é alto habilidoso em pinturas e trazer ele para fazer as ilustrações da aula de ciências, por exemplo, e fazer com que ela esteja integrada junto aos outros amigos. Senão ela pode até, inclusive, ser vítima do bullying, né? Dos coleguinhas de sala. Então a criança com alta habilidade tem que ser vista como uma criança com deficiência, sim. Legalmente ela é, e assim ela deve ser tratada. A criança, ela tem necessariamente que estar matriculada na rede regular ou na rede regular de ensino, né? Isso. A partir dos 6 anos de idade. O que fazer quando você sabe que um vizinho seu não matriculou o filho? Muitas das vezes, as mães e os pais, né, de criança com deficiência, eles deixam de matricular os seus filhos no ensino regular por conta de uma dificuldade exatamente dos diretores dessas escolas dizerem que não há vagas, né? Eles têm que enfrentar essa afirmativa, não tenho vaga, e tem que enfrentar também o medo de dar o seu filho nas mãos de pessoas que não estão capacitadas. Por isso, a extrema importância do mediador e do cuidador, para que eles sejam pessoas capacitadas para acolher essa criança, né? E a partir dali modificar o entorno daquela escola para que a criança se sinta inserida e se sinta incluída. E então, muitas das vezes, os pais não colocam essas crianças porque a entrada da escola não está adaptada para uma cadeira de rodas, ou os diretores dizem que não tem o mediador, que a criança vai ficar sozinha na sala de aula, ou dizem que a mãe, por ter um pouquinho mais de condições financeiras, deveria colocar numa escola particular. Então, as respostas são inúmeras. Então, se você verificar que existe uma criança com deficiência e o seu vizinho ou o seu amigo não colocou ainda no ensino regular, tentar conversar, tentar buscar, pode até buscar junto a nós, lá na Comissão da Pessoa com Deficiência na OAB, uma maneira de inserir essa criança no ensino regular. Nós temos notícias, inclusive, de crianças com idades acima de 14 anos que não frequentam a escola hoje. Por quê? Porque na rede regular de ensino não tem espaço para essa criança. Então, a nossa bandeira é lutar junto com os pais, junto com as pessoas com deficiência, tentar conscientizar o poder público de que isso é obrigação do poder público e é direito da pessoa com deficiência ter um ensino de qualidade e inclusive superior para que ele seja independente financeiramente e na sua vida do dia a dia. Samira, faça por favor suas considerações finais. Olha, eu gostaria de deixar aqui aberto a Comissão da Pessoa com Deficiência para todos aqueles que precisarem de um auxílio jurídico com relação a esse tema e dizer que nós estamos realizando ações junto ao poder público para que essas medidas sejam concretizadas. Muito obrigada pela sua presença, Samira. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção com o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigada pela sua audiência e semana que vem voltamos.